Fala galera, beleza? Professor Daniel. Aula de hoje de redação, aula fundamental, aula de argumentação, para você não perder ponto na sua redação. Seja redação do Pai, seja redação do Enem, evite as falhas de raciocínio. Vamos falar sobre essas falhas de raciocínio agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um conceito, o conceito de falácia. Vamos lá, falácia, pegar o marca-texto. São raciocínios falhos. Falácias, raciocínios falhos, inválidos ou inverídicos, usados com intenção argumentativa. Usados com intenção argumentativa. Então, vamos observar como funciona essa situação da falácia. Essas falácias podem ocorrer no nível da forma do raciocínio, do encadeamento das ideias, do raciocínio lógico, e aí a gente vai trabalhar com a questão de validade que eu falei na aula anterior. Validade. Ou essas falácias podem ocorrer no nível do conteúdo, ou seja, em relação à verdade das premissas. Aí, quando nós estamos falando de validade, então a gente vai chamar isso de falácia formal. E quando a gente está falando de verdade, a gente vai chamar de falácia material. Você que só quer ser um redator competente, não precisa se preocupar muito com essas denominações. O que você precisa fazer é evitar o uso desse tipo de raciocínio, tá? Evitar essas falhas de raciocínio. Beleza. Esses raciocínios falaciosos, quando utilizados de maneira proposital, ou seja, utilizado para ludibriar alguém, eles são chamados de sofismas. Tá? A utilização de falácias com a intenção de enganar uma pessoa, ela é chamada de sofisma. Beleza? Aqui tem toda uma explicação sobre o porquê de ter o nome sofisma. Se você para o vídeo, leia aí, vai dar tudo certo. Mas vamos relembrar aquilo que nós falávamos sobre verdade e validade dos argumentos. Vamos lá, olha só. Ideias verdadeiras podem ser apresentadas de maneira inválida, bem como ideias falsas podem ser apresentadas de modo válido. O que significa dizer que verdade tem a ver com aquelas premissas serem coerentes com o mundo real, e a validade tem a ver na forma como essas premissas são encadeadas dentro do seu raciocínio, beleza? Se eu encadear essas premissas de uma maneira que não é a correta, não é aquela do silogismo padrão, então eu posso incorrer numa questão de invalidar o meu raciocínio e o argumento fica inválido, o raciocínio fica inválido. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Pedro é estudante desse colégio e usa uniforme. Logo, todos os demais estudantes desse colégio usarão uniforme. Beleza, eu tenho aqui uma premissa válida, só que é uma premissa não, válida não, uma premissa verdadeira, né? Premissa verdadeira, só que observe que essa premissa verdadeira, ela está, como eu posso dizer, particularizando uma ideia, tá? Depois, ele tem outra premissa verdadeira, também particularizando a ideia, para em seguida generalizar. Como é que funciona? Como funciona o raciocínio lógico silogístico? Eu pego uma premissa maior, ou seja, uma premissa generalizante, depois uma premissa mais particular para chegar a uma conclusão. Se eu inverter essa situação, eu posso estar incorrendo em um erro, beleza? Então, o que aconteceu aqui? Pegou premissas particulares e tirou uma conclusão generalizante. Aí vamos à explicação. Ó.
Mesmo que Pedro e todos os outros estudantes do colégio usem uniforme, que pode ser verdade, não posso chegar a essa conclusão a partir dessa premissa. Ou seja, a estruturação desse raciocínio lógico não foi bem feita. Eu peguei um caso particular, dois casos particulares, para tentar generalizar. Isso está errado. Tá? Isso não segue a lógica de raciocínio silogístico. Então, eu tenho uma falha de argumentação aqui. Essa falha está relativa à validade desses argumentos. Aqui é validade dos argumentos, está no nível da forma. Eles foram estruturados de maneira errada. Mesmo as premissas sendo verdadeiras do ponto de vista do conteúdo. O conteúdo das premissas, ele é um conteúdo verdadeiro, mas a conclusão que eu tiro não é uma conclusão válida, por quê? Porque houve uma inversão das situações. Eu coloquei fatos que são particulares para depois generalizar, sendo que o correto seria generalizar primeiro, para depois chegar a situações mais específicas, mais particulares. Então, isso daqui, inválido. Vamos lá. Então, inválido esse raciocínio. Vamos para o exemplo 2. Considerando que todos os homens são assassinos por natureza e Pedro é um homem, só podemos considerar Pedro um assassino. Aí você vai observar o seguinte: do ponto de vista da validade do silogismo, eu tenho aqui uma premissa geral, eu tenho uma premissa que particulariza, e aí eu tenho uma conclusão que particulariza. Do ponto de vista do encadeamento das ideias, tá? Estas premissas aí foram encadeadas de maneira correta. Então, aqui o meu problema, esta falácia, se dá não no nível da forma, porque o raciocínio é válido. O raciocínio é válido. Do jeito que foi construída a ideia do raciocínio lógico, ele é válido. Isso não quer dizer que ele seja verdadeiro. Por que, que ele pode não ser verdadeiro? E é lógico que não é verdadeiro, né? Nós sabemos isso. Vamos lá. Por que, que a gente pode afirmar isso? Então, olha só. A explicação. Por mais que estejam corretamente encadeadas, o que eu falei, premissa generalizante, depois premissa particularizante e conclusão também particular. Ótimo, bacana. A primeira premissa possui um conteúdo bastante questionável. Do ponto de vista da verdade dos fatos, esta primeira premissa ela é questionável. Se ela é questionável, a conclusão a que vai ser, a que nós chegaremos, né, com o desenvolvimento do raciocínio lógico, essa conclusão também será questionável. Eu não posso afirmar que todos os homens são assassinos por natureza. Esse conteúdo é questionável. Para uns é verdade, para outros não é verdade. O que significa dizer, então, que esse meu argumento, esse meu raciocínio, ele é falacioso. Falacioso no nível do conteúdo, no nível da verdade. E este outro argumento aqui, esse outro raciocínio, ele vai ser falacioso no nível da validade, ou seja, no nível da forma. Beleza? Então entendemos o que é falácia, né? Falácia no nível da forma, falácia no nível do conteúdo, que essas falácias, quando utilizadas de maneira proposital para enganar uma pessoa, nós chamamos de sofismas, e isso deve ser evitado no seu texto, na sua redação. Agora vamos falar sobre outra situação de falha de raciocínio. Agora nós temos, vamos lá pegar aqui o marca-texto. Agora nós temos outras falhas que são a tautologia, os falsos nexos de causalidade, tá? E também a incoerência e o radicalismo. Vou falar de cada um deles de maneira bem específica. Vamos lá. Tautologia.
Tautologia também chamada de raciocínio circular. Você pode encontrar alguns materiais chamando isso de raciocínio circular, tá? Consiste na repetição de uma mesma ideia com forma diversificada, escondendo do interlocutor que, na verdade, a premissa e a conclusão são similares. Então, de novo, raciocínio lógico, só que você tem premissa e conclusão similares. Isso daqui, ó, repetição. Isso daqui é o que a gente costumava ouvir e chamar antigamente de quê? De encher linguiça. O cara não tem o que escrever, e aí ele vai lá e faz uma situaçãozinha dessa. Aí agora a gente vai observar um exemplo aí de tautologia, um exemplo de raciocínio circular, um exemplo de premissa é igual a conclusão. Aqui, ó. Matar seres humanos não é moralmente certo. Essa é a premissa. Aí vem a conclusão. Logo, matar pessoas é eticamente errado. Uai, peraí. Palhaçada é essa? O cara falou a mesma coisa. O cara falou a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Isso torna o raciocínio dele um raciocínio correto? Claro que não, isso aqui é uma falha de raciocínio. O nome dessa falha de raciocínio é tautologia. Vamos lá, ó. Matar seres humanos. Seres humanos, ele simplesmente trocou por pessoas. Beleza. Aí ele diz que não é certo. Não é certo. Não é certo, ele trocou por errado. O moralmente, ele trocou por eticamente. Ou seja, esse camarada está falando a mesma coisa, o raciocínio dele não progrediu, não teve progressão do raciocínio, não teve progressão argumentativa. Esse é um problema de progressão argumentativa, esse é um problema de raciocínio, é uma falha de raciocínio. Beleza? Isso vai fazer você perder muitos pontos na sua redação. Então, jamais cometa esse tipo de erro, tá? Ah, porque o CESP, quanto mais linhas eu escrever, é melhor. Então, eu não tinha o que escrever na última linha. E aí eu lancei esse raciocínio aí. Pô, melhor não fazer. Melhor deixar uma linha não escrita a fazer isso daqui. Muito melhor, tá? Vamos embora. Outro exemplo aí de tautologia. Deixa eu colocar com esse outro amarelo aqui. O boxe é um esporte inseguro e arriscado. Ótimo. Aí ele vem com a conclusão. Logo, o boxe é perigoso. Minha gente, pelo amor de Deus. O que foi que esse cara fez de novo? Vamos observar. Ele disse que é um esporte inseguro e arriscado. Um esporte inseguro e arriscado só pode ser um esporte perigoso. Se eu não tenho segurança, se eu me arrisco, é porque existe um perigo. Se existe um perigo, ele é perigoso. Ou seja, o cara rodou e não saiu do lugar. Isso, mais uma vez, é um problema de progressão argumentativa. Argumen, argumentativa. Problema de progressão argumentativa. Beleza? Beleza. Vamos embora para frente. Isso daqui, ó, esta frasezinha, tá? Para que não venha aquele chato de plantão falar, ah, ele tirou isso da filosofia na escala e não falou. Tá aqui, tá? Foi retirado desse sitezinho. Bom, vamos embora. Agora vamos falar sobre os falsos nexos de causalidade, outro tipo de falha de raciocínio, tá? Falsos nexos de causalidade podem ocorrer quando construímos fundamentações sobre causa e efeito. Você vai trabalhar com aquela ideia de causa e consequência, aquele recurso argumentativo da causa e da consequência, e você não sabe trabalhar bem essa situação. Muito cuidado. Muito cuidado. Aqui eu tenho um texto de exemplo, tá?
Mas primeiro eu vou tratar aqui dos exemplos menores, para que nós tenhamos o raciocínio correto para interpretar esse texto aí e mostrar a falha de raciocínio presente nesse texto. Vamos lá. Essa falta de nexo pode ocorrer pela questão da temporalidade. Tá? Não necessariamente um fato que ocorreu após o outro fato, ou ocorreu antes desse fato, quer dizer, vai ter essa relação de causalidade com a ocorrência desse segundo fato na escala temporal. Vamos observar como é que funciona esse exemplo. Vamos lá. O meu time venceu porque eu usei minha camisa durante a partida. Aqui eu tenho a minha conjunção causal, né? Conjunção que é utilizada de maneira causal, e aí o aluno faz a seguinte construção: usei minha camisa da sorte durante a partida. Usar a camisa da sorte durante a partida, segundo ele, segundo quem redigiu esse texto, é a causa para o time ganhar. Logo, o time ganhar, o time vencer é a consequência disso daí. Aí a gente vai raciocinar de uma maneira muito tranquila, muito tranquila. Vamos lá, ó. Note que nada prova que a causa, usei minha camisa da sorte durante a partida, implique a consequência, o teu time venceu. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio, mas para algumas pessoas não é tão óbvio assim, né? Tem gente que de fato acredita nessas superstições de que eu vou fazer a prova com a minha cueca da sorte e eu vou passar no vestibular, eu vou passar no concurso. Se você ficar contando só com a sorte, o negócio é complicado. Se o time não tivesse preparado o suficiente para ganhar esse jogo, meu filho, você poderia estar com a camisa da sorte, com a cueca da sorte, com o short da sorte, com o meião da sorte, com tudo da sorte, encontrado um trevo da sorte, que isso não ia acontecer, beleza? Então, aqui eu tenho um problema de falso nexo de causalidade. A ideia da pessoa era usar a temporalidade como fator indicativo de causa. Nós sabemos que isso não deu certo, beleza? Mas, professor, por que que isso daqui é ideia de causa e consequência e não uma explicação para o fato? Primeiro, a gente já observa que se fosse explicação, teria uma vírgula. Não tem vírgula na explicação. Beleza? Agora vamos falar sobre causa insignificante. Não ficou muito bom, né? Ficou meio desfocado. Mas tem problema não. Acho que eu aumentei demais. Vamos observar a questão da causa insignificante, que é mais um dos problemas de falta de nexo entre causa e consequência. Vamos lá. Há uma relação causal entre dois fenômenos, mas a causa é tão insignificante perto do conjunto geral das causas, que não faz sentido mencioná-las. Ou seja, o tamanho daquilo que você está mostrando frente ao à consequência, ao tamanho da consequência, ele é irrelevante. Mais ou menos o seguinte: joguei uma pedra no mar, por isso, ocorreu o tsunami lá no Japão. Gente do céu. Olha a quantidade de água que tem no mar. A pedra que eu joguei no mar seria capaz de causar um tsunami lá do outro lado do mundo? Não, né? Então, isso é o que a gente chama de causa insignificante. Isso daí é um problema de raciocínio. Vejamos o exemplo para ficar mais bizonho ainda. Vamos lá, ó. Lancei uma campanha para meus familiares pararem de fumar, de forma a melhorar a qualidade do ar em minha cidade. Minha gente, só se todos os habitantes da cidade fossem da família dessa pessoa, né? Porque nós temos os habitantes da cidade e nós temos a família do camarada que ele fez, ele lançou essa campanha. Só essa família parar de fumar vai fazer com que dentro da cidade o ar fique melhor? Não, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir melhorar a qualidade do ar só com a família dele. Ah, professor, mas aí a família dele influencia outras famílias e lá, lá, lá.
Para, velho. Para de forçar situações. Para de forçar situações. Isso daqui é uma causa insignificante. Agora vamos observar, então, esse meu texto aqui. Vamos lá. O ápice da migração brasileira para Portugal verifica-se entre 1990 e 2000. E como efeito imediato, efeito imediato, vemos o índice, quer dizer, de desemprego das terras lusitanas subir abruptamente nesse mesmo período. Olha só que coisa maravilhosa e que conclusão ele vai tirar a partir disso. Ele tem duas premissas, vai tirar uma conclusão. Podemos, portanto, argumentar que a migração brasileira não foi bem absorvida em Portugal, gerando uma mão de obra ociosa gigantesca. O que, que a pessoa que redigiu esse texto quer dizer? Tá? Ela quer dizer o seguinte: foi por causa da ida dos brasileiros para Portugal que, em Portugal, os habitantes de lá ficaram desempregados. Aí a gente vai raciocinar. Beleza. Esse fato aqui, ó, que ele diz de ocorrer falta de emprego para as pessoas, né? O índice de desemprego subir no mesmo período, a gente vai raciocinar o seguinte: quem garante que, mesmo esse fato tendo ocorrido após a migração ou durante a migração dos brasileiros para lá, isso daqui não ocorreu por outras razões? Que fato me garante que isso daqui, de fato, é uma causa da ida dos brasileiros para lá? Ah, a sequência temporal me mostra isso. Não acontece, pelo amor de Deus. É igual o cara da camiseta aqui do time da sorte, né? Ele foi com a camiseta da sorte e aí o time ganhou a partida. Nada a ver. Nada me garante que tenha sido isso que de fato aconteceu. Ah, mas também não me garante que não foi isso que aconteceu. Gente do céu. Você quer argumentar? Argumente com fatos concretos. Argumente com fatos concretos para dar força argumentativa para o seu texto. Se você fala de situações que não podem ser comprovadas, você só está enfraquecendo a sua argumentação. Aqui uma falha de argumentação por falta de nexo de causalidade, por temporalidade. Mas eu também posso colocar até aqui a ideia da causa insignificante. Por quê? Olha só que coisa maravilhosa. Quantos brasileiros foram para Portugal? O ápice da migração brasileira para Portugal, tá. Mas quantos brasileiros, de fato, chegaram lá? Quantos brasileiros ficaram empregados? Entende? Eu posso ter uma população aí de, sei lá, 1.500 brasileiros que foram para Portugal nesse período, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 brasileiros, mas isso de fato vai ocasionar como é que eu posso dizer, um abalo nas estruturas do trabalho de Portugal? Os brasileiros, esses 5.000 brasileiros, vamos colocar assim, esses 5.000 brasileiros que foram para lá, eles de fato seriam capazes de gerar tanto problema assim? Esses 5.000 brasileiros não seriam uma pedra dentro de um oceano, lançada num oceano? Consegue entender? Causa insignificante. O camarada não colocou aqui para mim nenhum dado que demonstra que de fato foram muitos brasileiros para lá, a ponto de suprimir, de retirar os empregos da maioria desses portugueses aí, como ele está falando de uma crise e aí que não foi bem absorvido. Então, ó, falta de nexo de causa e consequência, tá? Isso daqui é um problema de argumentação. Não necessariamente a chegada dos brasileiros lá em Portugal foi a ocasionadora dos desempregos. Se eu não posso afirmar isso, se alguém pode questionar esta minha afirmação, eu não usarei isso dentro do meu texto, beleza? Esse é um problema, uma falha de raciocínio. Vejamos mais uma falha de raciocínio, que é a inversão de nexo causal. Tem muita gente que gosta de inverter a causa e a consequência e colocar lá no texto achando que vai dar tudo certo, né?
Vejamos, olha só, um exemplo maravilhoso que até se enquadra nesse período em que nós estamos vivendo, mas eu não vou falar nada, meu canal não é de política, vamos lá. Hã, não vou mais ao médico, porque sempre que o faço encontro uma doença nova. Oxe, o cara inverteu causa e consequência, olha só que maravilha. Inverteu causa e consequência. Ele diz que a causa de não ir mais ao médico é porque toda vez que ele vai encontra uma nova doença. Mas gente, pelo amor de Deus. Nossa senhora, é igual o Brasil, né. O Brasil não tá fazendo mais teste aí para covid-19, porque se fizer teste vai ver que tem muita gente morrendo disso e muita gente sendo infectada por isso. Não é política. Vamos voltar. Tá. Veja que a brincadeira popular consiste nada mais que em uma inversão causal. Estar doente deveria ser a causa de buscar o auxílio médico e, na brincadeira, é tratado como sua consequência. Então é isso. O camarada deveria ir ao médico porque está doente. Mas não, ele fez o seguinte: ele não vai mais ao médico, porque se ele for, o médico vai dizer que ele está doente. Ele fez uma inversão entre causa e consequência. E isso aí é mais um problema de falha de raciocínio, tá? Então vai dar tudo certo. Agora vamos falar sobre incoerência. Incoerência também é o que a gente deve evitar. Ocorre quando as premissas e a conclusão geram entre elas conflitos graves ou contradições durante a construção do argumento. Vamos de exemplo. Precisamos de um Estado forte e autoritário se quisermos preservar nossa liberdade civil frente à ameaça estrangeira. Ó, que fique bem claro que isso não foi escolha minha, tá? Meu canal, de novo, não é um canal sobre política. Mas vamos raciocinar aqui, ó. Isso aqui é falácia, tá? Isso aqui é uma falácia utilizada aí até por alguns governantes, a gente tem que tomar cuidado. Nós, como cidadãos, temos que tomar cuidado com esse tipo de falácia. Ou sofisma, já que é utilizado de maneira proposital para ludibriar as pessoas. Vamos lá. Precisamos de um Estado forte e autoritário. Um Estado forte e autoritário. Se quisermos preservar nossa liberdade civil. E beleza. Vamos raciocinar. Se o Estado é autoritário, então eu não tenho liberdade. Se o Estado é autoritário, eu não tenho liberdade civil. Mas, vamos falar de ditadura, né? Beleza. Só que aí a construção foi assim, ó. Eu tenho uma sociedade, ou tenho um país estrangeiro querendo interferir na democracia do Brasil. Então eu vou suprimir todos os direitos de vocês para que ele não venha e suprima esses direitos. Você vai estar lascado de um jeito ou de outro, meu filho. Ou você vai estar lascado pela tua própria nação ou pela nação estrangeira, tá? Isso é uma incoerência. Vamos aqui à explicação de uma maneira mais polida, uma maneira mais bonita. Veja que o redator do exemplo defende a formulação de um Estado nacional que retire a liberdade dos cidadãos, frente à ameaça de um Estado estrangeiro retirar essa mesma liberdade. Retira-se a liberdade para que a liberdade seja protegida, ou seja, uma contradição. Como assim? Eu vou tirar a sua liberdade para que a sua liberdade seja protegida, meu Deus? Isso é incoerência. Mas muita gente usa esse sofisma e tem gente que, por mais incrível que pareça, acredita. Vamos ao radicalismo. Não estou falando de política. Radicalismo. A ideia poderia ser válida, mas acaba enfraquecida. Aqui a gente está falando de enfraquecimento de argumentação. Por uma radicalização de seu conteúdo de forma que agrida o interlocutor ou torne-se incriticável ou infalseável. A gente tem que tomar cuidado com o radicalismo, porque esse radicalismo, dependendo da situação, lá no Enem, pode fazer você zerar a sua redação. Tá? Por exemplo, se você, na sua proposta de intervenção, você propõe que para acabar com determinado problema você precisa matar ou trancafiar certa parcela da população, você está suprimindo os direitos dessa pessoa. E aí, quando você suprime os direitos dessa pessoa,
dependendo desses direitos, né, se forem lá do negócio dos direitos humanos, você pode zerar a sua redação. Ah, professor, mas não zera mais. Então, vai pensando nisso. Vamos lá. Toda forma de arte é válida, porque se criarmos regras para a arte, perde-se completamente a inspiração individual e o valor intrínseco das obras. Você fala, pô, esse raciocínio está dentro do silogismo, olha só. Eu tenho aqui uma premissa geral, eu tenho premissa que fala de algo específico, regras para a arte, perde-se a inspiração individual e o valor intrínseco. Com essa conclusão que está perfeito, professor. Agora vamos pensar em que isso se tornou radical. Olha para esse carinha aqui. Esse carinha é o culpado de tudo. Por quê? Porque ele generalizou aqui. Ó. Vamos observar. Toda forma de arte é válida. Ótimo, é uma boa premissa. Porque se criarmos regras para a arte, perde-se a inspiração individual e o valor intrínseco das obras. Até aí tá tranquilo. Agora, perde-se completamente. O cara radicalizou. Ele está dizendo que se houver regra para a arte, ninguém mais vai fazer uma obra de arte com inspiração individual. Ninguém mais vai mostrar o valor intrínseco das obras. E não é assim, né? Mas sabemos que os movimentos, né, as escolas, as tendências artísticas, sempre tem regrazinhas, né? Tem umas regras que eles seguem. E dentro dessas regras é que vem a questão da criação, né? Os caras criam dentro de parâmetros, dentro de situações. Então, dizer que isso vai perder completamente a inspiração individual é estar sendo extremista, está sendo radical demais. Mas vamos à explicação aqui. Ó. Note que não há nada de errado em se defender. Toda forma artística tem sua validade. Essa é uma ideia tanto defensável quanto questionável. Beleza. O problema é que o autor, em seguida, cria uma espécie de terrorismo intelectual. Isso aqui é que é o problema. Se criarmos regras para a arte, as obras perdem seu valor intrínseco de individualidade. Aí é onde está o problema do terrorismo, né? Vamos lá. Observação: o operador textual que enuncia a radicalização acima é o advérbio completamente. Podemos eliminar esses problemas evitando advérbios e palavras denotativas desse tipo, além de pronomes muito abrangentes e também metáforas com imagens muito negativas. Então, minha gente, é muito simples. Para de criar o terrorismo intelectual. Se isso não acontecer, a humanidade vai se perder. Não, meu filho. Não, não. Eu costumo falar para todos os meus alunos que quando você vai fazer uma redação, tipo a redação do Enem, tem uma proposta de intervenção, precisa de um detalhamento, né? Você vai falar o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e qual o resultado disso. Esse resultado é uma perspectiva otimista de futuro, jamais uma perspectiva negativa. Tá? Perspectiva negativa não é bem visto. Ninguém quer ver um texto desse jeito. Então, cuidado com essas imagens muito negativas no seu texto. Cuidado com o extremismo, o radicalismo no seu texto, tá bom? Faça isso, né? Não cometa estes erros que eu mostrei aqui e a sua redação com certeza vai ter uma nota melhorzinha, tá bom? Eu espero que tudo aquilo que eu falei aqui para vocês tenha ficado de maneira clara, né? Que vocês não cometam esses erros, estudem bastante, as provas estão por aí, né? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.